Estamos de volta com Impressões. E nesse terceiro bloco, nós vamos falar sobre o mandato parlamentar da deputada Estela Bezerra, que, aliás, foi um mandato conseguido e a senhora foi a mais votada aqui na cidade de João Pessoa. Como é que encarou esse resultado? Com muita alegria, muita gratidão e muito sentimento de responsabilidade, né? Porque o voto, ele é uma esperança dada, né? É uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma esperança que a população tem de que a gente represente os seus interesses. Fiquei alegre, porque João Pessoa é o lugar onde eu me constituí cidadã e, basicamente, saí eleita de João Pessoa. Mesmo assim, fui votada em 210 municípios dos 223 municípios do Estado, o que me confere uma compreensão e um olhar sobre todo o Estado, né, da Paraíba, essa região metropolitana, cidades, a região do Vale do Mamanguape, cidade de Itabaiana, assim, a cidade de Cabedelo, a cidade dos meus pais, onde eu fui a terceira deputada mais votada. Então, essa eleição, além de ter me dado a condição de adentrar a vida pública representando com mandato, me dá também um sentimento muito grande de responsabilidade, de corresponder a esse quantitativo de voto. E quais são as principais bandeiras do mandato de Estela Bezerra? Olha, eu basicamente continuo a seguir a minha formação política. Eu represento muito interesses de segmentos sociais aqui. Esses segmentos, eles são segmentos de mulheres, segmentos de negros e negras, segmento da juventude, pessoa com deficiência. Se você observar todas as pautas que nós fizemos aqui, é muito porta-voz dos segmentos sociais organizados. Mas a minha experiência como gestora me confere dois tipos de atividades aqui também. Eu sou muito atenta àquilo que organiza a vida pública, a sociedade, a regulamentação das cinquentinhas, o Estatuto das Metrópoles, o tema da reforma política, que são temas de cidadania, temas de soberania nacional, temas de fortalecimento da ideia de democracia participativa, que é de onde eu concebo, eu sou socialista, é a maneira que eu concebo a sociedade, as relações sociais. Esses temas também são pautados por mim nessa casa, com a mesma relevância. A rotina efetiva do parlamento, do legislativo, lhe surpreendeu ou foi, de alguma forma, lhe trouxe algum elemento novo ou era exatamente do jeito que a senhora imaginava que seria? Não, eu não tinha, na verdade, eu não tinha muita expectativa de como seria. E eu julgo que estou me dedicando e espero cada vez mais corresponder. Tive a oportunidade de ser presidente da CCJ, eu sou a primeira mulher a presidir a CCJ. E, aliás, também não é algo muito comum logo de primeiro mandato. Não, não é. Inclusive, eu estou na Unali e transitei em todos os lugares que eu vou. Sempre me dizem, você foi muito ousada, como é que uma deputada de primeiro mandato assume a CCJ? Isso tem correlação também ao fato de eu estar num grupo político e uma coisa importante do meu exercício aqui é que eu sou base do governo. Eu entro para ser base do governo. O governo é do PSB, eu sou deputado estadual e tenho um compromisso muito grande para que este governo seja ágil, que ele produza o máximo que ele possa produzir em benefício da sociedade. E, para isso, ele precisava do Legislativo. O Legislativo, na gestão anterior, a relação tinha sido muito difícil, a relação tinha sido nada construtiva no sentido do interesse da Paraíba. Então, era necessário ter uma bancada mais sólida, uma bancada mais solidária com o desenvolvimento do nosso Estado. Então, fazer o papel de base de governo é uma das minhas missões aqui nessa casa, é uma compreensão que eu tenho do meu exercício enquanto mandatária desta legislatura. E tem uma outra questão, é que eu aprendo muito na CCJ, porque todas as matérias da casa basicamente passam pela CCJ. E a CCJ ela é uma comissão, como o próprio nome já está dizendo, que ela julga o que é constitucional ou não. E de que maneira a senhora se cerca de informações para conduzir essa que é uma das comissões mais importantes e que vai dizer se pode ou se não pode legislar nesse sentido? A Casa tem uma equipe técnica bastante qualificada, que se fortaleceu, inclusive com a atitude do presidente da Casa de convocar os concursados. Então,
uma comissão que já era bastante qualificada teve um reforço de pessoas que estavam atualizadas. Então, eu tenho uma boa assessoria, além de que eu procuro ler, eu procuro entrar no debate. Uma das questões que a gente precisa avançar no Pacto Federativo, na reforma, né, do Pacto Federativo, é a gente ter um melhor lugar de legislação dos estados. A nossa república, ela é uma república federativa, mas as federações, elas não têm tanto peso na hora de legislar. Como não tem muito peso na hora de pegar a fatia do orçamento público, dos impostos que geram o orçamento público. Então, nós temos no Brasil essa dicotomia. A legislação ela é muito concentrada no Congresso Nacional, o que compete ao Congresso Nacional é muito vasto. Uma outra competência é do próprio Executivo, né? Uma parte da legislação é produzida pelo Executivo, é prerrogativa do Executivo, e ainda você tem a municipalidade com muita prerrogativa sobre alguns atos da vida urbana, da vida corriqueira, né? da vida cotidiana. Então, o lugar do Legislativo Estadual precisa ser ampliado. Esse é um debate importante de fazer, porque a gente é muito restrito o locus de formulação de leis que possam contribuir com a organização da vida em sociedade. A senhora acredita que também é restrito o lugar da mulher na política? A senhora defende que haja mais participação feminina? É inteiramente restrito, né? Assim, as mulheres são quase 52% da população. Hoje, no Brasil, o parlamento representa 8,6%. Aliás, enxugou ainda mais, né? Nós já tivemos 12%. Então, hoje tramita no Congresso Nacional nessa pseudo ou mini reforma que busca se fazer, né, da regra do jogo para o processo eleitoral, garantir um mínimo de ocupação de cargos públicos, de cargos no Legislativo para as mulheres, o mínimo de 12, depois o mínimo de 10, depois de 12 e chegando até 16%. Basicamente é muito tímido. A correlação de forças natural deveria fazer com que as mulheres tivessem em torno de 50% da representação dos espaços de poder. E nós não temos isso. Isso é uma série de bloqueios que as mulheres têm. Por exemplo, a agenda doméstica vem com a mulher para a vida pública. O tempo que a mulher dispõe para se ocupar dos interesses da vida coletiva é inteiramente diferente. Há muita discriminação também no meio político em relação à mulher? Olha, eu pessoalmente sinto dos meus colegas, dos meus pares, um tratamento igualitário, não vejo nenhuma dificuldade. Eu até costumo dizer que aqui no parlamento não há homem ou mulher, existem representantes do interesse da população. Mas se a gente ampliar essa discussão, por exemplo, para alguns episódios recentes do Congresso Nacional? Não, o Congresso Nacional e a mentalidade, por exemplo, do presidente Eduardo Cunha, que agora tem uma campanha, né? Cuide do seu decoro, que eu cuido do meu decote, que eu acho muito pertinente. Tipo assim, geralmente quem é muito moralista, na verdade, está buscando esconder aquilo que deveria ser regulado. E nesse sentido, o que acontece na política é só uma extensão do que acontece na sociedade com relação às mulheres. Se você escutar o cancionário popular, aquelas músicas mais agressivas que desqualifica as mulheres é muito comum e elas são ouvidas e elas são cantadas. Com naturalidade. Com uma certa naturalidade. Uma mulher que se separa termina sendo uma ameaça e não uma oportunidade. Então, existe ainda uma série de preconceitos que seguem as mulheres. Os piores deles estão relacionados, por exemplo, a se qualificar, estudar mais, trabalhar mais para ganhar um salário menor. Né? O salário das mulheres é 30% a menos do que os salários dos homens, pelas mesmas horas trabalhadas e com um nível de qualificação superior. As mulheres estudam mais. Então, a discriminação está marcada em vários lugares. E o pior deles é o cidadão se separar, não ter mais nenhuma relação com a mulher e achar que ela tem direito sequer à vida. Né? A gente assiste constantemente os crimes contra as mulheres, que são crimes passionais. Você vai buscar por que matou, não existe motivo para matar, mas se
procura saber a motivação. E a motivação é simplesmente porque a mulher não queria mais estar naquela relação. Então, o preconceito contra a mulher e a violência contra a mulher ainda é muito severa na nossa sociedade, e na política ela está expressa pela ausência. A ausência, o vazio das mulheres na política é a expressão do preconceito e da desigualdade. Deputada, a gente certamente teria ainda muito mais temas para abordar, mas nosso tempo acabou. Eu queria agradecer pela sua presença aqui no Impressões. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Bom, Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Nós voltaremos, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá.